A gente vai ouvir uma mensagem que chegou pelo WhatsApp com sua atenção, dona Patrícia. Eu queria saber o que acontece com a minha família, que desde quando eu nasci, o vício da bebida, do cigarro, acompanha a família, a bebida acompanhou meu pai, meus irmãos. Eu perdi um irmão afogado por bebida, perdi um atropelado por bebida. Hoje a gente está passando o maior trabalho com uma sobrinha, que ainda é muito jovem, tem 5 filhos. O povo judeia dela, então ela sofre muito, ela já tentou suicídio várias vezes. A gente já internou, já buscou muita coisa para ela, de ajuda espiritual, não, não adiantou, então a gente sofre muito. Tem mais a minha irmã, que é casada, faz 30 anos que ela é casada, nunca largou da bebida, está morrendo por causa da bebida, já está com cirrose, doença de perder membro. Então, sempre teve essa dificuldade na família com vícios, desde o pai até os irmãos, tá? A gente já teve muita perca por isso. Então, é muito difícil, é muito sofrido, a gente chora muito, a gente sofre muito. Então, a gente queria muito uma direção, uma ajuda. Dona Patrícia. De fato, né, existe aí uma maldição hereditária, tá? Tá vindo aí do sangue, uma maldição de sangue, né? Que veio lá atrás, como a senhora mesma colocou, através dos seus antepassados. O vício, ele é um espírito, existem muitos trabalhos que são feitos para abrir o portal, para que esse espírito entre na vida de uma pessoa e vai realmente passando de geração em geração e vai devastando. Não são poucos, principalmente rituais feitos no cemitério e na encruzilhada, para que a pessoa ela venha ser escrava mesmo do vício, né? E quando esse espírito ele é plantado, veja bem, quando você planta uma árvore, ela vai crescer e quanto mais o tempo passa, mais aquele tronco daquela árvore vai o quê? Engrossando. A mesma coisa o espírito do vício, como qualquer outro espírito. Se não foi cortado, se não foi tirado na raiz lá atrás, a tendência é aumentar de geração em geração. Então, o que você precisa realmente é buscar, tá? Sexta-feira, na sessão espiritual do descarrego, pelos seus familiares, para combater isso. Tem que ser combatido, né? Como está escrito nas escrituras sagradas. Perseguir os meus inimigos. Vocês têm um inimigo aí declarado, que é o espírito do vício, que vem de geração em geração, que já devastou, nem vou dizer só o espírito do vício, mas também tem linhagens aí infantil, que espírito geralmente que faz as pessoas morrerem por acidente, também tem aí essas linhagens, né? Infantis que matam brincando, que matam as pessoas em determinados acidentes, principalmente afogamento, e vocês estão imantados. E o que a senhora precisa é, na sexta-feira, se dirigir a uma igreja universal, no Templo de Salomão, onde a senhora tiver aí acesso, para poder começar esse processo de libertação. Agora, tem que vir com propósito, tem que ser determinada, porque, como a senhora colocou, esse mal já está lá, desde lá de trás. E para que isso, né, caia por terra, é como está escrito, tente necessidade de perseverança. A perseverança, tá, ela precisa ser, para combater esse mal, precisa ser justamente como aquela comida que você necessita de se alimentar todos os dias, a água, o ar que você respira. A perseverança na vida de quem vai combater o mal é algo necessário. Então, você tem que ser perseverante. A pessoa não pode esmorecer. Nessa sexta-feira é o dia ideal para lutar pela sua família. Lembrando que o nosso telefone, o número da nossa central de orientação espiritual, é o 011 3573 3535. Você pode, nesse momento, ligar e falar com um dos nossos orientadores, ou você pode também mandar uma pergunta para ex-sensitiva pelo WhatsApp 011 3573 3533. Eu tive a depressão pós-parto. Eu fui mãe muito nova, né? Fui mãe aos 16 anos, porque eu casei bastante nova. E com isso, eu entrei nessa depressão profunda. Eu não gostava de tomar banho, eu não gostava de conversar com ninguém. Eu deixava só a frestinha da janela aberta, porque eu tinha um bebê. Mas assim, eu sofria tanto que eu não conseguia escutar minha filha chorando. Eu enfiava ela debaixo da cama,
para não escutar ela chorando. E com isso, as pessoas me chamavam de louca, falavam comigo que eu estava daquele jeito porque eu não procurava um psicólogo, não procurava um médico, então eu comecei a ir. Tomava bastante remédio, né, para depressão, só que nada adiantava. Nesse período eu tentei o suicídio 5 vezes. Tentei pular da ponte, eu cortava os braços, porque eu achava que aquilo ali ia tirar o vazio. Eu via gente sentada na minha cama. Às vezes, quando eu ia para o curso, eu parecia que tinha alguém atrás de mim. Foi uma vez que eu tentei pular da ponte. Só que na mesma hora veio uma voz e falou assim, não faz isso. E aí até que meu marido, vendo aquilo, sabia que era algo espiritual, me chamou para ir para a igreja. E assim, é até engraçado que eu falava com ele, eu morro, mas eu não entro naquela igreja. Porque eu não gostava do Bispo Macedo. Só que aí ele entrou, mas ao mesmo tempo que eu queria morrer, eu tinha medo. Então ele entrou com a minha filha e eu entrei atrás. Era uma sexta-feira. Aí eu só lembro que eu entrei, na primeira sexta-feira eu já senti que o mal foi amarrado, eu já dormi. Eu já não precisei tomar aquele remédio que eu tomava, eu tomei remédio tanto tempo que eu inchei. Eu estava inchada, porque o remédio estava me fazendo mal. E aí eu já falei, nossa, peraí, houve uma diferença ali, então eu vou, né? Vou de novo. Aí eu comecei a pegar firme. E hoje, graças a Deus, eu tô livre, né? E hoje, assim, é o que eu passo para as minhas filhas, porque hoje eu amo minha filha. Aquela que um dia eu odiei, porque eu era assim, eu odiava, não queria que ninguém pegasse, mas eu também não queria pegar ela. Hoje não, hoje a minha filha, a gente tem um relacionamento bom, a gente senta, conversa, e é isso que eu quero levar para as pessoas, né? Porque a depressão é uma doença espiritual. Não é uma doença física como as pessoas pensam, é espiritual. E se você entregar sua vida para Jesus, você vai ser curado, você vai ser feliz, porque é essa felicidade que eu tenho. Muito bem. E você pode ter semelhante experiência nessa sexta-feira participando conosco da sessão do Descarrego, num dos horários, principalmente às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605 no Brás. Já já nós vamos para um trecho do programa Fogo e Poder, em que você vai acompanhar o pastor Rodrigo atendendo uma pessoa que estava sob ataque espiritual. Mas a gente tem ainda uma outra participação, uma pessoa que mandou uma mensagem de texto e eu vou ler com atenção da dona Patrícia. O Gelson diz assim, nasci com uma doença chamada asma, ainda bebê. Meus pais sofriam muito comigo. Então fui levado a um curandeiro. Ele fez um trabalho com um gato preto e algumas outras coisas. E, a partir de então, fui curado. Nunca mais tive esse problema. Porém, na minha vida adulta, tudo se tornou um inferno. Não posso ter filhos. Será que esse mal ainda continua em mim? O Gelson pergunta. Bispo, quando ele foi levado ao curandeiro, ali aquele responsável dele, né, que o levou, abriu ali um portal sobre a vida dele, né, deu autonomia para que esses espíritos se tornassem regentes da vida dele e passassem a guiar, acompanhar e administrar daí por diante a vida dele. Então, isso quer dizer que esses espíritos ainda estão na vida dele, tá? Ele foi uma pessoa, vamos dizer assim, ele se tornou uma vítima, né? E como nesses espíritos não está o fazer o bem, eles são espíritos enganadores, eles dão com uma mão, aparentemente dão com uma mão e tiram com as duas, então eles fingem curar a pessoa, mas eles depois, mais tarde, eles acabam causando dano na vida da pessoa em outras áreas, de outras formas, tá? Quando fez aí o trabalho, né, com o gato no ocultismo tem essa coisa de ser muito usado, né? Se usa muito o trabalho com gato, principalmente relacionada à doença, à enfermidade. No passado, eu já presenciei, né, familiares meus passando aí gato até na barriga das pessoas, tirando, né, doenças e vi o gato cair duro ali no chão e tal. Então, o mal, ele realmente finge curar, ele finge dar livramento, ele é o espírito enganador. Mas isso não quer dizer que ele faça, que neles esteja o bem. E, infelizmente, esses espíritos ainda estão na vida dele. E ele precisa se libertar e quebrar essa maldição. Essa sexta-feira é o dia ideal para isso, tá? Em um dos horários aqui no Templo de Salomão, principalmente às 8 horas da noite. Quero me despedir da dona Patrícia aqui. Dona Patrícia, muito obrigado, que Deus abençoe muito mais. E quem está no Rio de Janeiro e se identificou com tudo que nós falamos aqui, quer ajuda, também tem a oportunidade de participar no Solo Sagrado, né? Sim, bispo, na Dom Helder Câmara,
4242 em Del Castilho, tá? Teremos reuniões durante o dia todo e à noite às 19h30. E essa pessoa que nos assiste precisa, tem essa fé, pode nos procurar que ela será bem recebida. Muito obrigado, Deus abençoe muito mais. Até a próxima, dona Patrícia. Amém, bispo? Nós que agradecemos sempre.